Amém. Vamos à aula de hoje, irmão. Olha, o tema dessa aula, ele será desenvolvido em 3 aulas. Em 3 aulas nós vamos falar desse mesmo tema. A dispensação da lei e a dispensação da graça de Deus. O texto que dá suporte para essa aula está em Efésios capítulo 3. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Efésios capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Que diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Esse é o tema da aula. Vamos orar para que o nosso Deus nos dê discernimento e nos faça compreender o sentido desta palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Santo Deus, aqui estamos nós, o teu povo, reunidos nesse santuário, nesse lugar bom, nesse lugar onde a tua palavra é anunciada com verdade, sem misturas, sem doutrinas de homens, sem heresias destruidoras, sem ensino de demônios, sem tradições religiosas, mas a palavra pura como saiu dos teus lábios. E nessa noite, meu Deus, nós queremos galgar um degrauzinho a mais nessa nossa escalada do conhecimento do Senhor. Fala à tua igreja, fala ao teu povo, aos teus pequeninos. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me inspiração, sabedoria, dá-me o discernimento para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todos que creem que digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, o pensamento que está na apostila que você tem nas mãos, ele diz assim: o cristão precisa entender claramente a diferença entre as duas dispensações, as duas alianças, para que assim possa servir a Deus da forma que Ele se agrada e então produzir frutos para a sua glória. Então Paulo diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, aí ele diz: a mim confiada para vós outros. O que é uma dispensação? Uma dispensação é uma aliança feita por Deus com um povo específico, com uma palavra específica e por um tempo específico. Então, a dispensação da lei foi uma dispensação, uma aliança feita por Deus com um povo específico. Quem era o povo específico? Os judeus, onde havia uma palavra específica, a lei de Moisés, e por um período específico, desde o alto do Monte Sinai, quando Deus dá a Moisés a lei, até o advento da morte e ressurreição de Jesus, quando Paulo recebe do Cristo ressuscitado a revelação da graça de Deus. Até aí era a dispensação da lei. Agora, e a dispensação da graça? Uma aliança feita por Deus, com um povo específico, onde há uma palavra específica, por um período específico. Qual é o povo específico? Judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus. Qual é a palavra específica da nova aliança, da dispensação da graça de Deus? O evangelho da graça de Deus, que o Cristo ressuscitado revelou a Pedro. Revelou a Paulo. Por um período específico, que vai desde a morte e ressurreição de Jesus,
quando Jesus aparece ressuscitado e revela a ele o evangelho da graça de Deus, até o dia da segunda vinda de Cristo. Esse é o período onde está em vigor a dispensação da graça de Deus. Você lembra que nós vimos aqui na primeira aula do seminário que Deus revogou a dispensação da lei, a velha aliança, né, que era para os judeus, e ele estabeleceu uma nova aliança, a dispensação da graça de Deus, para judeus e gentios que creem em Jesus Cristo, eleitos e predestinados por Deus. Amém? Então, o ponto 1 da apostila diz assim: se o cristão não separar essas duas dispensações, ele vai se envolver com coisas que não são para ele, que não dizem respeito à sua vida espiritual, e aí vai viver em desobediência a Deus. Por exemplo, vamos começar por Romanos, capítulo 10, versículo 4. Marque aí na tua Bíblia, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. Ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quer dizer que a lei, ela tinha uma finalidade. Exatamente por ela ter uma finalidade, e alcançou essa finalidade, ela teve o quê? Fim. Tudo que fazia parte da lei, aquelas cerimônias, os diversos batismos que haviam, batismo pelos mortos, batismo de purificação, batismo de arrependimento de pecados, todas essas coisas que faziam parte da dispensação da lei, os mandamentos de homens, as doutrinas humanas, os sacrifícios, os jejuns, aquele monte de tradições religiosas, ou seja, os 613 mandamentos que faziam parte da lei judaica findaram em Cristo, porque todos eles apontavam para Cristo, findou em Cristo. Então, nós precisamos aprender a separar o que era para os judeus na velha aliança, o que é para nós gentios nessa nova aliança. Porque, irmãos, só dessa forma é que nós poderemos servir a Deus de uma maneira correta, e a Bíblia diz, e produzir frutos. Não há outra forma, não há outro caminho. Nós temos que saber separar duas coisas. Exatamente por não saber separar, exatamente por desconhecer isso aqui, a grande maioria do povo evangélico, do povo de Deus, apresenta maus frutos, porque não sabe disso aqui. Um dia ama, outro dia já não ama, um dia está na igreja, outro dia está fora da igreja, um dia dá dízimo, outro dia não dá dízimo, um dia ama o irmão, no outro odeia o irmão, um dia o pastor é o melhor pastor, no outro já é o diabo em pessoa, um dia quer fazer parte da igreja, no outro entrega o cartão de membro e vai embora. Não é assim que vive o povo de Deus. É. E os pastores fazem a mesma coisa. Quantas guerras entre os ministérios, quanta competição, quanta discórdia. Às vezes há guerras até dentro da mesma denominação. Quantas Assembleias de Deus existem? Várias. Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus não sei de quê, Assembleia de Deus não sei das quantas, tudo divisões da mesma Assembleia de Deus. Quando nós sabemos que Deus fala que Ele não é um Deus de divisão. Quem provoca a divisão são os filhos do diabo. Então, tudo isso acontece porque não sabem separar as duas alianças. Venha comigo, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Diz assim, Hebreus capítulo 8, versículo 13. Pode procurar que eu espero. Não vou correr, não. Pronto? Todos acharam? Então vamos lá. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, o que aconteceu com a dispensação da lei? O que aconteceu? Se tornou antiquada
e envelhecida. Agora, tudo isso que Deus diz aqui na palavra, que se tornou antiquado e envelhecido, está cada dia mais estabelecido na vida daqueles irmãos que não têm o conhecimento da palavra. Quem não tem o conhecimento da palavra, cada dia mais se agarra a essas coisas que o próprio Deus disse, se tornou antiquado e envelhecido. Eu revoguei, tem uma nova aliança, tem uma nova dispensação. Aqui no capítulo 7 de Hebreus, versículo 18, ele está falando da mesma coisa. Ele diz, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, a lei, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Olha, tudo que fazia parte da lei foi revogado. Aquele monte de cerimônia, aquele monte de batismo, todos os sacrifícios da lei, os muitos sábados que havia, menos o sábado que Deus determinou na criação. Porque eles tinham muitos sábados, muitos feriados religiosos. Tudo isso foi revogado. As festas, os dias de lua, os jejuns, tudo isso Deus revogou. Então eu quero que você preste atenção, que você entenda que tudo isso fazia parte do judaísmo. Mas infelizmente continua fazendo parte da igreja nos dias de hoje, irmão. Continua. Os judeus, eles não deram a mínima para aquelas ordenanças divinas, e a maioria dos que se dizem cristãos faz a mesma coisa hoje. O que os judeus fizeram naquele tempo, não deram a mínima para as coisas de Deus. A igreja faz a mesma coisa hoje. Está aí o povo de Deus agarrado à lei, praticando as obras da lei, quando Deus diz, não, eu revoguei. Aqui no versículo 19, ele continua dizendo, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então Deus está dizendo aqui que a graça é uma esperança superior, pela qual nós nos chegamos a Deus. Então a única forma de você viver uma vida de intimidade com Deus, não é através dos sacrifícios da lei, não é através das obras da lei, é através do quê? Da graça de Deus, da verdade da graça de Deus. Então pense, se nós temos uma esperança superior, que nos leva a Deus, como está aqui o texto, como é que eu posso viver agarrado a uma coisa fraca e inútil, que Deus está dizendo que não me aperfeiçoa em nada? Entenderam isso? É Deus que está dizendo. Por que os pastores não assumem isto aqui, que o Espírito Santo de Deus mostra com tanta clareza? Por que eles não assumem isso aqui? Sabe por quê? Porque a maioria dos pastores vive debaixo do jugo pesado de uma convenção, de um concílio. Eles são mais submissos à convenção da igreja que eles fazem parte, ao concílio da igreja que eles pertencem, do que ao próprio Deus. É uma coisa terrível, terrível, terrível. Não, está na Bíblia, mas a convenção da minha igreja diz que é diferente. Não está na Bíblia, mas o concílio das igrejas, não sei das quantas, não aceita dessa maneira. E você serve a um concílio ou você serve a Deus? Você serve a uma convenção ou você serve a Deus? Aliás, essa coisa de concílio, de convenção, já existiu no passado também. Atos capítulo 4. Vamos lá. Atos capítulo 4. Versículo 1 em diante. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas,
com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante ele, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Olha, foram levados diante da cúpula religiosa, diante da convenção da igreja. Com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Quem deu autoridade para vocês pregarem isso que vocês pregam? Pregar a ressurreição em Cristo, dizer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Com que autoridade vocês anunciam essas coisas? Aí no versículo 17, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus Cristo. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha só, os líderes da religião, aqueles que fazem parte do concílio das igrejas, só queriam que eles ensinassem aquilo que o concílio determinava, aquilo que a convenção determinava. Pedro e João, com intrepidez e coragem, disseram: não aceitamos essa imposição absurda de vocês. Nós estamos anunciando o que está na Bíblia. Vocês não podem impedir de nós anunciarmos a verdade de Deus. Irmãos, é impressionante. Por que a maioria dos pastores hoje não tem essa intrepidez que a gente vê aqui em Pedro e João? Por que ele não tem essa intrepidez? O cara serve a uma denominação, serve a um concílio de igreja. Ele é presbiteriano? Não, eu tenho que dar ouvidos ao concílio das igrejas presbiterianas do Brasil. Se o concílio estiver errado e ele vê que a Bíblia está certa, ele diz: mas o concílio não permite que eu ensine dessa maneira. Ele se submete ao concílio. Por que a maioria dos pastores não tem a coragem de anunciar a verdade como Pedro e João anunciaram? Se agarram covardemente a Mateus, Marcos, Lucas e João. Só pregam, na maioria das vezes, aquilo que está escrito nesses livros. Começam a imitar Jesus no dia da sua carne, que é o que a igreja tem mais feito no dia de hoje, é imitar Jesus nos dias da sua carne. Se Jesus jejuou, eles querem jejuar. Se Jesus batizou nas águas, eles querem batizar nas águas. Se Jesus derrotou o diabo, eles querem derrotar o diabo. Como é que pode? Vai derrotar esse tal diabo quantas vezes? Irmão, por que você quer lutar contra o diabo? Porque Jesus derrotou o diabo, eu tenho que derrotar também. Por que você quer batizar? Porque Jesus batizou para dar o exemplo. Quem falou que Jesus batizou nas águas para dar exemplo? Para que era o batismo de João? Para quê? Remissão de pecados. Quantos pecados tinha Cristo? Por isso, quando ele vai a João, João diz: epa, eu é que preciso ser batizado por ti, batizado com o Espírito Santo, que é o batismo da nova aliança, e tu vens a mim. O que é que Jesus diz para ele? Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus estava no cumprimento da lei. Mas como o povo gosta, a partir dos pastores, de imitar aquilo que Jesus fez nos dias da sua carne. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Não, Jesus jejuou, eu tenho que jejuar. Jesus batizou, eu tenho que batizar. Jesus lutou contra o diabo, eu tenho que lutar contra o diabo. Mas eu nunca vi, em mais de 30 anos de vida ministerial, ninguém chegar para mim e dizer: pastor, eu queria que o senhor me desse uma bofetada bem grande no rosto. Eu? Por quê? Porque Jesus levou bofetada. Eu quero levar uma, dê um bem certeiro aqui no queixo. Nunca vi ninguém querer isso. Pastor, dá para o senhor mandar fazer uma coroa de espinho, aqueles espinhos grandes, sabe? Aquele que entra e fere. Para num dia de domingo assim, o senhor me chamar na frente e cravar na minha cabeça para o sangue começar a... Nunca vi ninguém querer isso. Nunca vi ninguém querer isso. Agora querem imitar batismo, jejum,
e não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, tudo isso Jesus fez em nosso lugar. Tudo isso Jesus fez para que nem eu nem você precisássemos mais fazer. Jesus, nos dias da sua carne, ele era o nosso substituto. Ele estava no cumprimento da lei. Você sabe o que é que Jesus mandou o apóstolo Paulo escrever para a igreja a respeito dele, Jesus, nos dias da sua carne? É o próximo versículo que vem. 2 aos Coríntios. Você chega aí fora, pergunta ao povo de Deus essas coisas, ninguém sabe nada. Agora pergunta sobre o diabo. Aí, meu irmão, o cara fala 10 horas sem parar. Sabe o nome do demônio, do diabo, do pai do diabo, da mãe do diabo, da avó, da bisavó, dos irmãos, o vizinho do diabo. Sabe tudo sobre o diabo. É, irmão Geraldo. Mas pergunta sobre essas verdades aqui. Ninguém sabe nem o que é que isso significa. Então, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Jesus diz: Paulo, escreve para a minha igreja. Diz para eles que assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Olha, a ninguém conhecemos segundo a carne, nem a Pedro, nem a João, nem a Tiago, porque segundo a carne, eles estavam no cumprimento da lei. Segundo a carne, eles praticavam coisas que eram inerentes ao povo de Israel. Segundo a carne, como ele diz aqui, eles praticavam coisas que eram inerentes às tradições daquela época, às tradições do seu povo. Era um rudimento judaico. A ninguém conhecemos segundo a carne. E se a Cristo conhecemos segundo a carne, Paulo diz, já agora não o conhecemos desse modo. Se não conhecemos ele segundo a carne, conhecemos como então? Ressuscitado, na sua manifestação plena de poder e glória. Aleluia. Não conhecemos mais Jesus segundo a carne, levando bofetada de soldado, cusparada, surra de chicote. Aquilo era Cristo segundo a carne. Agora nós conhecemos ele ressuscitado, na sua manifestação de Deus soberano, de Deus sobre todos. Aleluia, glória a Deus. Amém? Mas a maioria só conhece segundo a carne. Não conhece esse Deus que ressuscitou, não conhece o Jesus que é o único e soberano Deus, não conhece, só conhece segundo a carne. O Cristo da cruz, o Cristo sofrido, o Cristo ensanguentado, o Cristo com a cabeça pendida, assim como eles fazem a imagem, que você olha para ele e diz, não sabe se está em pior situação, você ou ele. É esse que conhece. Nós nem a Cristo conhecemos segundo a carne. Jesus mandou dar essa ordem à igreja. Olha, Paulo diz à igreja que eles não conheçam ninguém segundo a carne. E se a mim eles conheceram segundo a carne, agora já não me conhece desse modo. Não é para me conhecer segundo a carne, é para me conhecer ressuscitado como Deus sobre todos. Aleluia. Amém? Ponto 2 da apostila. A dispensação da lei era para a carne. Vamos abrir em Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Versículo 10. Ele está falando dos rudimentos da lei. Ele diz, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Olha o que é que Deus está dizendo. São ordenanças da carne imposta. Se não jejuar, não tem Deus. Se o irmão não lamber o pó do chão, não é convertido. Se a irmã cortar o cabelo, não é salva. Se o irmão tiver a televisão em casa, é do diabo. Está aqui. Só que o texto diz
que essas ordenanças são impostas, é uma coisa imposta, até o tempo oportuno de reforma. Quando é que acontece esse tempo oportuno de reforma? Quando é que vem a reforma e essas coisas que são da lei, que são rudimentos, que são tradições de homens, que são impostas, cessam. A pessoa se liberta dela de uma vez por todas. Não, essas coisas aqui acontecem, chega a reforma, quando Deus ilumina os teus olhos espirituais, quando Deus te concede espírito de sabedoria e de revelação, Paulo disse aos Efésios, no pleno conhecimento dele. Como você está tendo hoje? Aí chegou o tempo de reforma. Aí os teus olhos se iluminam, você diz, chega, eu não sou judeu. Eu não sou judeu, eu não sou subproduto de um judaísmo enfermo. Eu sou um eleito, um predestinado, um gentil. Eu não estou debaixo de lei, eu estou debaixo da graça. Eu não estou na antiga aliança, eu estou na nova aliança. Enquanto o Filho de Deus, irmão, não tem esse conhecimento aqui, enquanto ele não sofre esta reforma espiritual, ele vive escravo dessas ordenanças da carne, que a Bíblia diz, não aperfeiçoa ninguém. A maioria do povo de Deus vive escravo disso ou não vive? Vive ou não vive? Tem que jejuar, tem que pagar o preço, tem que subir o monte para buscar poder, não pode usar calça comprida, não pode jogar um racha com os amigos, senão é crente carnal. Oh, isso é uma escravidão. Por isso que o lugar onde mais deveria haver liberdade, que é a igreja, é o lugar onde há mais escravidão. Porque é só não, 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 não. Eu fico com medo, sabe de quê? Que uma hora apareça um maluco aí e diz, olha, é proibido respirar, que o ar desse mundo é o ar do mundo. Bota algodão, fecha a boca. Oh, morreu todo mundo. Porque fazem tudo que mandam. Sem pensar, sem raciocinar, sem discernir. Olha, não precisa ir muito longe não. Quem lembra daquele pastor lá das Guianas, que levou um monte de gente à morte? Como era o nome do sujeito? Jim Jones. Vocês lembram dele? Conseguiu convencer todo mundo a suicidar, a beber veneno. E levou um povo inteiro. Então não falei nenhuma bobagem não. Entendeu? Então é aqui que chega o tempo de reforma. Amém, irmãos? Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Agora, Paulo diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a lei, ela apontava o pecado, mas ela não removia o pecado. Onde é que abundava o pecado? Na lei. A lei era como essas placas que você, por exemplo, invernizou um banco desse. Pegou o compressor, botou o verniz fresquinho, aí bota uma plaquinha assim, não toque verniz fresco. Aí você chega, olha a plaquinha, verniz fresco. Qual é a vontade que dá, me diz? É ou não é? A vontade que dá é... Não pise na grama. Custa nada cortar por aqui. Avultava o pecado. Mas aí veio a graça de Deus e superabundou. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso que o nosso Deus, em Hebreus, ele diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Os teus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Olha, irmãos, apague definitivamente da tua mente tudo relacionado ao teu passado de erros. Passa uma esponja.
Faz como a gente faz com o HD do computador. Deleta. Formata, né? Tem que formatar o HD, limpar tudo, tirar tudo que não presta e reprogramar tudo de novo. Porque se você ficar toda hora se lembrando dos teus pecados do passado, você vai se tornar uma pessoa triste, sem autoestima, achando que Deus não quer nada contigo. Não, mas quem sou eu para Deus atender minha oração? Quem sou eu? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Na hora que Deus te chama e te dá vida outra vez, Ele pega todos os teus pecados e joga no mar do esquecimento. E bota uma placa bem grande, proibido pescar. Como é que o pessoal gosta de pescar o pecado do passado, né? Pesquei. Olha, fulano fez isso no passado. Se Deus diz que não se lembra mais dos meus pecados, por que tem gente que quer se lembrar dos meus? Mas não é isso que se vê muito nas igrejas, irmão? É ou não é? Olha, tudo que nós fizemos de errado no nosso passado foi no tempo que nós estávamos mortos em delitos e Paulo disse, foram os tempos da ignorância. Acabou. Passou, ficou lá no passado. Agora, ai, coisa chata. Agora, a partir do momento que Deus iluminou os olhos do teu coração, a partir do momento que você abraçou esta verdade do Evangelho da graça de Deus, a Bíblia diz, o pecado não terá mais domínio sobre ti. Não é que a gente não possa pecar. Pode. A Bíblia diz, se alguém disser que não comete pecado, é mentiroso. Mas o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não vivemos na prática do pecado como nós vivíamos antes. Éramos escravos do pecado, praticávamos hoje, praticávamos no dia seguinte, praticávamos de manhã, praticávamos à tarde, praticávamos de noite. Agora não. O pecado não terá mais domínio sobre nossas vidas. Diga graças a Deus. Ponto 3. A dispensação da graça de Deus é para o Espírito. A dispensação da lei era para a carne, né? Só ordenanças para a carne. Na graça não, é para o Espírito. Vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 14. Olha só. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Daria para você dizer para o irmão que está aí ao teu lado, o pecado não terá domínio sobre a tua vida. O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Aleluia. Nesse mesmo capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Porque tem algumas pessoas que imaginam que predestinação, salvação eterna, é liberdade para pecar. Não, isso é muito perigoso, pregar predestinação, a pessoa vai saber que está garantida, aí vai cair na gandaia, vai viver uma vida de erro. Não, é muito perigoso dizer salvo uma vez, salvo para sempre. Aí o cara vai se sentir salvo, aí vai soltar as frangas. Como eu já ouvi esse tipo de argumento? Como eu já ouvi esse tipo de argumento? Não, irmãos,
Absolutamente não. Deus revelou para a igreja, o evangelho da graça de Deus, para que eu e você tenhamos uma vida de excelência. Se alguém pensa, porque a Bíblia diz, salvo uma vez, salvo para sempre, que ele pode sair pecando porque está garantido, esse não está garantido nada. Esse é filho do diabo. Não, eu sou um predestinado, então agora eu posso beber, posso fumar. Sou predestinado, nada impede de eu ser salvo. Você está redondamente enganado. Quem é predestinado não vive uma vida desregrada. Quem é predestinado vive uma vida de santidade para Deus, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Então ele nos revela o seu evangelho para que nós tenhamos uma vida de excelência. O culto, olha só, o culto a Deus tem que expressar a excelência de Deus. A igreja tem que expressar a excelência de Deus. O culto numa igreja onde este evangelho da graça de Deus é pregado, é um culto a Deus, não é um culto ao diabo. Pastor, e tem culto ao diabo? A maioria são. A maioria é culto ao diabo. Se fala mais do diabo do que de Deus. Só se fala do diabo, porque o demônio, o diabo está aí solto, o diabo está fazendo, o diabo está acontecendo. Irmão, tem que ter muito cuidado que o diabo está em derredor. Olha, você não dê bobeira porque ele entra. E vou dizer uma coisa, nós estamos aqui na igreja, mas o diabo está ali na porta da igreja. Ele está aguardando você sair. Se você abrir uma brecha, ele entra em você. Vocês não sabem o que é que o diabo tem feito nesse mundo. Ele tem levado o filho de Deus. Gente, se é culto a Deus ou é o culto ao diabo? Culto ao diabo. Numa igreja que prega esse evangelho da graça de Deus aqui, o culto não é ao diabo, o culto é a Deus. Diga glória a Deus mesmo. Colocam o diabo lá em cima, Deus lá embaixo. É todo mundo com medo desse tal de diabo. Né? Porque coloca o diabo como se fosse o todo-poderoso. Deus é colocado como se fosse o todo fraquinho. Por isso é todo mundo com medo do tal do diabo. Não, irmãos. O diabo não é todo poderoso. O diabo já foi derrotado. O diabo já foi expulso. O diabo está em algemas eternas com seus anjos. Quem é o todo poderoso é o nosso Deus. Deus é que é o todo poderoso. Diga glória a Deus. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 6. Agora o apóstolo Paulo diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Fala para o teu irmão, é por graça, meu irmão, não é por obras da lei. Aleluia. Então olha só, se é por graça, já não é pelas obras da lei. Porque se for pelas obras da lei, você vai virar um judeu. Você vai virar um judeu. E cada dia a coisa está mais feia. Eu vejo na internet a arca da aliança. Vamos trazer o chofar, né? Aquele negócio de... os candelabros de Israel. Gente, é igreja ou é sinagoga judaica? Se você viver por obras da lei, você vai virar um judeu. Está aqui escrito, esse aqui é o problema. E se virar um judeu, você vai viver a tua vida debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Todos quantos são das obras da lei, estão debaixo de quê? Maldição. Aí você entende porque que aquelas maldições da lei estão quase que presentes em 90% do povo. Porque vive debaixo das obras da lei. E quem vive debaixo das obras da lei, Paulo disse aos Gálatas, vivem debaixo de maldição. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3.
O apóstolo disse assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Por isso que aqui na igreja não tem esse negócio de o irmão veio de onde? Não, eu vim e tal. O irmão tem que trazer uma carta, senão não pode ficar aqui. Não. É até bom que traga uma carta de apresentação. Que às vezes o cara é um estrupador, estrupou as mulheres lá no outro ministério que ele fazia parte, saiu, aí chega aqui e dá uma de santinho querendo pegar as mulheres também. Aí se ele fez coisa errada e for pedir ao pastor, olha, eu estou indo para Cristo é Vida, quero uma carta de apresentação. O pastor vai apresentar um cara desse? Vai. Olha, esse cara é do diabo, é filho do Satanás. Não queira ele aí com o senhor, expulsa ele daí, chama a polícia. Mas a carta, como é usada hoje, é como garantia de que a pessoa é convertida. Não. Você é uma carta escrita por Deus. Eu olho para a tua vida, eu vejo a tua conduta, eu vejo o fruto que você apresenta, eu estou lendo a carta que Deus mandou. Esse é um filho meu. Olha, esse não é meu filho, tem nada a ver comigo aí, viu? É uma carta escrita. É o que o apóstolo está dizendo aqui, diga glória a Deus. Não em tábuas de pedra, não a lei de Moisés, né? Não a lei de Moisés, mas em tábuas de carne. Então, nessa nova aliança, irmão, a tua vida espiritual está escrita onde? No teu coração. No teu coração, não é em tábuas de pedra, é no teu coração. Segura um pouquinho aí. Venha lá no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. Versículo 26 e 27. Olha como é na nova aliança. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Todos encontraram o livro do profeta Ezequiel? Vou ler. Isso é Deus falando. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quer dizer que na nova aliança é Deus que passa a habitar em nossas vidas, na sua manifestação de Espírito Santo. É Ele mesmo, Deus, que faz com que a gente obedeça a Ele. Por isso que o pacto da graça é superior. Você acha que alguém obedece só pela sua capacidade de obedecer? Não. É porque há uma ação sobrenatural de Deus. E farei, está aqui, ó. Eu, Deus, farei com que vocês guardem, andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos, observei. Aleluia. Por isso que é estranho. A pessoa está na igreja, não consegue obedecer a palavra, não consegue cumprir mandamento, não consegue estar presente em todos os cultos, quando a Bíblia diz, eu farei. Se não está fazendo, é porque não há dentro dele Deus fazendo. É porque não tem o Espírito Santo. Está vendo como a coisa é? Amém, irmãos? Por isso, a gente estar na igreja, irmão, é uma coisa absolutamente prazerosa. Não é aquela coisa horrível que diz, ó, se você não estiver no culto, vai perder a salvação. Se você não for para a igreja, o demônio volta com mais 7. Não, isso não é prazeroso. Isso aí obriga a pessoa a ir por medo. É como alguém colocar um revólver 38 na sua cabeça.
Vai para a igreja ou quer que eu atire? O que é que você faz? Vou. Claro que vou. Acaba a preguiça, acaba tudo. Mas você vem porque quer vir? Você vem por amor? Você vem por achar uma coisa prazerosa? Não. Você vem porque você não quer levar um tiro na cabeça. Não é assim que se faz? Olha, irmão, quando falta culto, o diabo volta com mais 7. No outro culto ele já está ali com mais 6, viu? Com mais 7. Ele mais 7. Aí a pessoa, caramba, eu não quero esse negócio para mim não, eu vou. Não, vir à igreja tem que ser uma coisa prazerosa, irmão. Tem que ser uma coisa boa. Tem que ser uma coisa que você não consegue ficar sem vir. Porque dá prazer. Amém? Segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Versículos 5 e 6. Olha só. Paulo diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Deus nos habilitou para sermos ministros de quê? De uma nova aliança. Há muitos ministérios, irmãos, que por não crerem nessa verdade aqui, se transformaram em verdadeiros presídios. Essa que é a realidade. Porque em muitos lugares aí fora, servir a Deus é sinônimo de escravidão. Sinônimo de escravidão. A luta que as pessoas travam diariamente é para ver quem é mais fanático do que o outro. Essa que é a verdade. Quando eu era da lei, quando eu não conhecia essa palavra da graça, olha, era uma luta, meu irmão, para fazer jejum. Minha mulher dizia, vamos fazer um jejum de consagração de 48 horas. Digo, bora. Vamos começar amanhã, 6 horas da manhã. Tá bom. Às 6 horas da manhã a gente começava. 48 horas. Quando dava 5 da tarde, eu já estava, meu irmão, dor de cabeça, fome, gastrite, nervoso, inquieto. Aí começava alguém a preparar a janta. Aquele aroma de comida. Tomar banho. Ia tomar banho, abrir o chuveiro, a água. Imagine você com sede. E dizia assim, não pode deixar entrar nenhuma gota. Se entrar uma gota, quebrou o jejum, tem que começar de novo. E a água descendo aqui. Aí eu dizia, não dá para mim não. Chega. Partia para comer. Ela fazia 48 horas. Minha mulher segurava 48 horas. Eu digo, não, tá doido, dá para mim não, meu irmão. Não dá mesmo, né? Não dá mesmo, isso é coisa de doido, de louco. Né? Quer dizer, isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Às vezes, eu fiz parte de uma seita, aí o líder da seita tinha essas manias de fazer assim, vamos fazer uma reunião de líderes, eu quero que vocês venham em jejum, porque a gente tem que estar em jejum para enfrentar o diabo. Aí a gente ia para essa reunião em jejum, né? Saía dos seus estados de jejum. Aí chegava lá no Rio de Janeiro, ia para um hotel, rapaz, ele dizia, vamos entregar o jejum 10 da noite. Aí 10 da noite, já estava todo mundo nas últimas, aí mandava botar a janta, né? Todo mundo tomava banho, vamos entregar o jejum e depois jantar. Aí dizia, fulano, faz a oração. Aí o cara começava, Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento, Senhor, pelo povo que está espalhado por todo esse Brasil. Eu olho pelo povo de Manaus, de Belém. Eu olho pelo povo do Ceará, de Pernambuco. Aí corria os estados todinhos do Brasil. Eu oro pelo pessoal da França, da Inglaterra. Miserável, para!
Fala logo pelo mundo inteiro. Fala logo pelo mundo inteiro. Vai ficar dizendo que a gente tem uma fome desgraçada aqui, a barriga roncando e o cara orando país por país, estado por estado. Sai fora, meu irmão. É uma escravidão. É uma escravidão. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Ainda diz assim: o jejum santifica. Santifica, né? Falo por experiência própria. Onde mais se jejua, mais se peca. Onde mais se jejua, mais se peca. Quem já veio desse meio sabe o que é que eu estou falando. Sabe o que é que eu estou dizendo. De vez em quando os escândalos explodem. Oh, mas a irmã era tão consagrada. Consagrada, é? O que santifica é a palavra. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que santifica é o conhecimento de Deus. Quanto mais eu ouço a verdade e eu pratico a verdade, mais a verdade vai me tornando uma pessoa de vida santificada. Amém? Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você está vendo como é por fé, como é por graça? Você tem que saber, meu irmão, o que é teu direito, o que está escrito na Bíblia. Você tem que saber e confessar com a tua boca a verdade. Confesse com a tua boca que você é um eleito, que você é um predestinado. Confesse com a tua boca que você é mais do que vencedor. Confesse com a tua boca que o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Confesse com a tua boca que foi Jesus que te escolheu, não foi você que escolheu Jesus. Confesse com a tua boca que o maligno não te pode mais tocar, que das mãos de Jesus ninguém pode mais te arrebatar. Aleluia, aleluia, aleluia. Confessa. Nós fomos justificados mediante a fé. E por isso nós temos paz com Deus. Aleluia. Aleluia. Não fomos nós que fizemos algo para sermos justos aos olhos de Deus. Foi Ele que fez tudo. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pode glorificar a Deus com palma. Em nome de Jesus. Aleluia.